Uma das aplicações importantes do balanço de massa é o cálculo de carga para os altos fornos. Essa figura apresenta uma vista esquemática da instalação de um alto-forno e de seus equipamentos auxiliares. O alto-forno está localizado aqui na parte central da figura. As matérias-primas que são utilizadas nele são a carga metálica, composta usualmente por minério de ferro granulado, sinter e ou pelota, pelos fundentes, coque ou carvão vegetal, que são os combustíveis e redutores. Esses materiais são preparados, são dosados e são alimentados pela parte superior do forno, utilizando uma caçamba ou um skip, como mostrado aqui, ou também uma correia transportadora. Esses materiais, após carregados no interior do alto forno, eles descem em contracorrente com gases que são gerados na base do forno. Esses gases são gerados a partir da combustão do ar quente, que é injetado aqui na parte inferior do forno, e através da reação desse ar com carbono contido no coque ou no carvão vegetal. Esses gases em altas temperaturas, eles sobem, vão trocando calor com as matérias-primas e promovendo a sua transformação nos produtos, que são o ferro-gusa e a escória, e é gerado também um gás de topo, que, como já vimos em casos anteriores, em vídeos anteriores, esse gás de topo encontra aplicação como combustível em diversas partes da usina. Para que essa aplicação seja viabilizada, esse gás de topo sofre um tratamento para remoção de particulados que estão em suspensão nele. Esse tratamento normalmente contempla o uso de balão ou de venturi, que é a limpeza primária, e a limpeza secundária através da lavagem do gás. Uma das aplicações desse gás de alto forno é no próprio pré-aquecimento do ar que é injetado neste reator. Esse pré-aquecimento é tradicionalmente feito através de calpers e em altos fornos de menor porte podem ser utilizados também os Glendons. O cálculo de carga para o alto forno envolve a determinação das massas de carga metálica, minério de ferro, sinter e ou pelota, e de fundentes. O cálculo do consumo de coque ou carvão vegetal é desenvolvido através do balanço térmico, que será feito em vídeos posteriores. Então, neste caso, será especificada a composição e massa do ferro-gusa e da escória desejados, especificado também as composições químicas das diferentes matérias-primas, e a partir dessas informações serão calculadas as massas das diferentes matérias-primas para a produção de 1 tonelada de ferro-gusa. Apenas a título de ilustração, aqui é apresentado uma figura esquemática ilustrando o arranjo interno de um alto forno. Esta configuração foi determinada através de experiências de dissecação que foram desenvolvidas há algumas décadas por russos e japoneses. Nessas experiências foi possível identificar como é que era a estrutura interna de um alto forno. Normalmente nós temos o carregamento em camadas de carga metálica, alternadas com coque ou carvão vegetal. Temos uma região superior onde esses materiais permanecem no estado sólido, e essa região é chamada de zona granular ou zona seca. À medida que esses materiais vão descendo, as suas temperaturas vão se elevando. Finalmente ocorre uma transição desses materiais do estado sólido para líquido. Essa região onde ocorre essa transição é chamada de zona de amolecimento e fusão. E na base do reator tem uma zona de coque, que é normalmente dividida em duas regiões, a zona de coque ativo e a zona de coque estagnante, ou o carvão vegetal, e o ferro-gusa e a escória se depositam na base do alto forno. Essa região de transição é muito importante, essa região de transição de amolecimento e fusão, porque ela oferece uma grande resistência à passagem dos gases que são gerados aqui na zona de combustão e ascendem através do forno, promovendo as reações e também a transferência de calor, que vai promover a elevação de temperatura das matérias-primas e, finalmente, tornar os produtos no estado líquido. No exemplo que será tratado a seguir, as matérias-primas que serão consideradas vão ser o sinter, o minério de ferro granulado, calcário, dolomita, quartzo e o coque. No caso aqui, como já foi mencionado, como o consumo de coque é determinado através de balanço térmico, e esse balanço térmico será desenvolvido mais à frente, para a determinação das massas das matérias-primas é necessário especificar a massa de cinzas presente no coque. Então, teremos esses materiais que são carregados no forno,
são produzidos e são retirados pela base do forno gusa e a escória. Tomaremos como referência 1 tonelada de ferro gusa, a composição dele será especificada, o mesmo acontecendo para a escória, e é gerado um gás que vai arrastar junto com ele materiais particulados, que são chamados de pó do coletor. Aqui também será necessário especificar a massa de pó de coletor e a sua composição química para que possamos desenvolver o balanço de massa e determinar as massas das matérias-primas. É interessante observar que aqui nós temos 5 incógnitas: massa de sinter, de minério de ferro, calcário, dolomita e quartzo, e logicamente teremos que ter 5 equações representando os balanços de massa para podermos determinar o valor dessas 5 incógnitas. O valor da massa de cinza será especificado, o mesmo acontecendo com a massa de pó do coletor, e especificadas as massas e composições de gusa e de escória. Então, o objetivo do exemplo que vai ser desenvolvido a seguir é determinar as massas de sinter, minério de ferro, calcário, dolomita e quartzo, que são necessárias para a produção de 1 tonelada de gusa com a composição especificada. Essa tabela que está apresentada aqui lista as composições das diferentes matérias-primas, especificando seus teores em ferro, sílica, alumina, CaO, MgO, teor de manganês, de fósforo, e para cada uma dessas matérias-primas, sinter, minério de ferro, calcário, dolomita, quartzo, e aqui especificada também a massa de cinza presente no coque. Neste caso será feito um balanço para calcular a carga de um outro forno a coque e as análises químicas. Essas análises químicas são reais dessas diferentes matérias-primas e foram obtidas através de contato com uma usina siderúrgica aqui no Brasil. Foi especificada uma massa de cinza de 45 kg para cada tonelada de ferro gusa. Esse valor é um valor comum de ser encontrado nas usinas, uma vez que os coques costumam ter teores de cinza da ordem de 10%, e o consumo usual de coque nesses altos fornos gira em torno dos 450 kg por tonelada de gusa. Nesta tabela são apresentadas as composições e as massas dos diferentes produtos. Então, tem 1 tonelada de gusa, análise especificada para o gusa, 320 kg de escória e 16 kg de pó do coletor. Esse valor também de massa de coletor está de acordo com valores usuais das usinas siderúrgicas brasileiras. Essa massa de escória foi especificada. É importante salientar que se deseja sempre o menor volume de escória, uma vez que a escória representa um gasto adicional de energia, porque ela sai do alto forno em altas temperaturas e se gasta energia para produzi-la. Neste caso aqui foi especificado este valor, mas o balanço de massa pode ser utilizado como um recurso também para se determinar a massa mínima de escória que pode ser produzida a partir das composições químicas das matérias-primas que estão disponíveis. A simbologia que será utilizada nos equacionamentos que serão desenvolvidos a seguir está apresentada aqui. A massa de sinter será designada pelo MS, especificada em quilogramas por tonelada de gusa, massa de minério de ferro MF, massa de calcário MC, de dolomita MD e de quartzo MQ. Todas elas especificadas em quilogramas por tonelada de ferro gusa. Como foi mencionado anteriormente, nós temos 5 incógnitas e, logicamente, precisaremos de 5 equações para resolver o cálculo de carga. Então, temos que ter alguns critérios para escolher esses balanços, uma vez que temos análises químicas de vários elementos em número superior até o de número de equações que necessitamos. E algumas vezes também podemos ter restrições de caráter estratégico, onde se especifica proporções das diferentes matérias-primas, muitas vezes associadas à qualidade desses materiais. É comum em alguns altos fornos ser especificada a proporção de sinter para minério de ferro ou as proporções de sinter, pelota e minério de ferro na carga metálica. Nós utilizaremos uma restrição desse tipo para exemplificar a sua aplicação e estabeleceremos os critérios também para escolhas dos balanços. Normalmente, esse critério está associado à relevância de cada um dos materiais e também aos tipos de matérias-primas que são empregados. Nesse caso aqui em particular, nós temos o ferro na carga metálica, nós temos os fundentes, que são compostos pelo calcário, pela dolomita e pelo quartzo,
Então, levando em consideração as incógnitas, levando em consideração a relevância de cada um desses elementos, nós podemos, então, selecionar os balanços de massa que serão desenvolvidos para totalizar 5 equações. A restrição estratégica que será utilizada é a especificação da relação entre a massa de sinter e massa de minério de ferro granulado. Neste caso, essa relação está fixada em 3. As outras 4 incógnitas serão especificadas através de balanço de massa. Logicamente, nós temos várias opções de balanço de massas para serem utilizados, mas a recomendação é evitar desenvolver balanço de massa para elementos que aparecem em pequena quantidade nas matérias-primas, exemplo do fósforo, que aparece em teores relativamente baixos e que a margem de erro de suas análises químicas são maiores. Então, neste caso, considerando a quantidade de cada material e as matérias-primas que estão sendo utilizadas, os critérios nos conduzem à seleção dos balanços de ferro, de silício. A razão do silício está aparecendo aqui, que uma das incógnitas é a massa de quartzo, e o quartzo é o principal fornecedor de silício. O de cálcio, que vamos utilizar calcário, e o calcário ele é introduzido com a finalidade de fornecer cálcio, e a dolomita entra com a finalidade de fornecer magnésio. É lógico que essas especificações e que essas escolhas elas não são fixas e devem variar em função também das diferentes espécies de matérias-primas que estão sendo utilizadas, e isso pode variar de forno para forno. Em alguns casos é utilizada a alimentação de minério de manganês, e aí nesse caso um balanço de manganês se torna relevante. Outros casos se pode introduzir balanço também de Al2O3. Isso tudo vai depender dos tipos de matérias-primas e da importância relativa de cada um dos elementos presentes na carga. No próximo vídeo serão desenvolvidos os 4 balanços de massa, incorporada a restrição estratégica, para podermos então determinar os valores das diferentes matérias-primas que serão utilizadas no alto forno.